Olá pessoal, bem-vindos todos vocês ao canal Nave Vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Pessoa e aproveita aí para deixar o seu like, se inscreva e participe, pois esse canal é para você. Stranger Things, Dark e Interestelar, respectivamente, duas séries e um filme da Netflix. Você saberá me dizer o que há em comum entre eles? Não percam o vídeo de hoje, pois você poderá descobrir que há pessoas dos seus sonhos existe, mas em outra dimensão. Você duvida? Conheça as 3 histórias que relatam a existência de universos paralelos. A trama que permeia todo o enredo dessas 3 obras de ficção que eu citei tem como pano de fundo outras dimensões, portais interdimensionais, universos paralelos, teletransporte, viagens no tempo e viagens interestelar. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente, quero te lembrar que você ainda pode assistir essas indicações que eu dei, pois elas estão aí no catálogo da Netflix. Eu já assisti mais de uma vez e recomendo, e se você gosta de dar um nó na sua cabeça de tanto pensar, tenho certeza que vai amar. Bem, quem aí já passou pela experiência de estar em um local conhecido e de repente parece que se teletransportou no tempo e espaço para outro lugar que nunca viu antes? E quando você chega a um local desconhecido e de repente tem um déjà vu? Nesse caso, sentimos algo familiar nesse local, mas não lembramos quando e nem como foi o ocorrido, apenas entendemos como algo já visto antes, e já visto antes é a tradução de déjà vu. Interessante, né? Mas vamos a 3 casos interessantes registrados de viajantes interdimensionais que selecionamos para vocês. O primeiro caso ocorreu em 1954. Um homem surgiu no aeroporto internacional de Tóquio, no Japão, com o passaporte de um país chamado Tauret. Ele tinha diversos vistos carimbados no passaporte e portava também uma carteira de motorista desse país, cheques de um banco desconhecido e moedas de vários países europeus. O mapa mundi foi lhe dado para que ele apontasse onde ficava Tauret. E por incrível que pareça, ele apontou para a cidade de Andorra, na Espanha. Ou seja, o local existia com outro nome. Esperando por uma decisão sobre o caso, agentes da imigração o instalaram no 15º andar de um hotel e ficaram de vigia a noite toda. Na manhã seguinte, o homem havia desaparecido. Como? Ninguém sabe. Um segundo caso é de uma mulher da Espanha chamada Lenira Garcia, que acordou numa certa manhã e estranhou o pijama e os lençóis que, segundo ela, eram diferentes de quando se deitou para dormir. Ao ir para o trabalho, algo mais estranho aconteceu. O seu escritório tinha outro nome na porta e o crachá que ela havia usado até o dia anterior não era mais reconhecido. Ela ainda trabalhava no mesmo prédio, porém num outro departamento e como subordinada de um chefe que ela nunca havia conhecido. Ela ficou tão assustada que resolveu voltar para casa e qual não foi a sua surpresa? O seu ex-namorado estava na casa e quando ela o questionou, pasmem, ela ficou sabendo que ele era o seu namorado atual, pois nunca haviam rompido. Mas onde estaria o outro, o namorado que ela achava que era o atual e que estava namorando há meses? Ele simplesmente não existia, o apartamento onde ele deveria morar estava vazio. Lenira contratou um detetive particular que nunca o localizou em lugar algum. Na outra realidade, sua irmã havia feito uma cirurgia no ombro, enquanto nessa a cirurgia nunca aconteceu. Ela chegou a buscar ajuda psiquiátrica, porém não obteve a solução esperada. Sua memória estava vívida sobre todos os fatos. Para ela ficou claro que se tratava de uma sobreposição de realidades paralelas, mas ninguém queria falar sobre isso. Um terceiro caso, também muito intrigante, foi de Helena Vidal.
uma mulher que ficou com paralisia lateral esquerda devido a um incidente que ocorreu quando ela esteve visitando a floresta petrificada de Marcauasi, nos Andes peruano. E isso foi em 1994. Segundo seu relato, durante uma caminhada, o grupo de turistas se deparou com uma estranha cabana de aparência rústica. Ao passarem em frente a ela, 3 pessoas com trajes nativos e segurando tochas saíram de seu interior falando alto, num idioma desconhecido. Os 3 se prostraram diante do grupo turístico, levando suas testas até o chão em reverência, como se fazia diante dos deuses. Helena sentiu que deveria se aproximar mais e, ao dar 2 passos em direção a eles, ela sentiu uma mudança na atmosfera, como se o ar tivesse ficado saturado de eletricidade estática. E ao dar um 3º passo, foi lançada para trás por uma poderosa força invisível, causando a sua paralisia. Para alguns pesquisadores, Helena experimentou o vislumbre de outra dimensão. Depois disso, a cabana desapareceu, como se nunca tivesse existido antes. Existem vários outros casos, mas eu selecionei apenas esses 3 por serem bem intrigantes e envolviam várias pessoas. Cientificamente falando, outras dimensões, portais interdimensionais, universos paralelos, teletransporte, viagens no tempo e viagens interestelar não existem, são apenas ficção ou mera especulação. No entanto, essa ideia de deslocação no tempo e espaço é tão fascinante que um ramo da ciência, a matemática probabilística e estatística, tem fundamentos para as teorias sobre os universos paralelos. Em termos matemáticos, se existe a possibilidade de algo acontecer, vai acontecer. A questão é que não se sabe exatamente quando. Levando para o nosso lado pessoal, durante todo o dia tomamos decisões, umas relevantes, outras nem tanto. Se pensarmos em termos probabilísticos, cada possibilidade decisória pode se tornar realidade, mas só podemos escolher uma delas. Em um dia normal de trabalho, você tanto poderá ir trabalhar quanto viajar a passeio, mas a não ser que você seja rico, probabilisticamente a escolha em ir trabalhar é muito maior que viajar. Afinal, para viajar é preciso dinheiro que se ganha com o trabalho e ninguém quer arriscar perder o emprego, não é? No entanto, se pegarmos a mesma questão e transportarmos para um tempo maior, durante anos da vida da pessoa, viajar em um determinado dia de trabalho pode ter ocorrido ou ainda poderá ocorrer. Faça uma análise. Quantas pessoas não recebem uma licença prêmio de surpresa ou é afastada do serviço por estafa ou ganha uma viagem e precisa fazer essa viagem antes das férias, ou pede uma licença por várias razões, ou se desentende com a chefia e, para esfriar a cabeça, vai viajar antes de pedir demissão. Quantos exemplos mais posso te dar? Portanto, em menor probabilidade, é possível que em algum momento a opção viagem ganhe da opção trabalho. Portanto, não é algo impossível de acontecer. Entretanto, considerando-se o espaço-tempo, será que tudo pode ser observado nesse universo quase imensurável, com cerca de 93 bilhões de anos-luz? Estudiosos da cosmologia o chamam de multiverso, pois prevêem que exista mais de uma possibilidade de universo, uma vez que ele não para de se expandir. A mera possibilidade de existência do multiverso é um indício considerável de que realmente ele seja real. Porém, o difícil e quase impossível é poder observá-lo diretamente. Contudo, podemos criar modelos explicativos sobre essa hipótese. Por exemplo, a teoria das cordas, a mecânica quântica ou teoria da inflação cósmica têm as principais hipóteses sobre a evolução do universo, prevendo a existência de um multiverso. Segundo a teoria das cordas, vivemos em um mundo formado por cordas minúsculas
e imperceptíveis. Cada uma delas tem uma vibração própria e juntas elas formam as partículas. Ou seja, é como se o universo fosse uma malha feita de fios invisíveis que, estando próximos, se encontram numa mesma vibração e se entrelaçam, formando nozinhos ou partículas. Portanto, cada partícula é um minúsculo nó da corda que se forma na junção e encontro de várias cordas, sugerindo um padrão que se repete indefinidamente, determinando o tipo de partícula, assim como um trançado emaranhado que forma a trama de um tecido. Pegando carona na teoria das cordas, existe ainda a teoria M, que sugere haver 11 dimensões, mas nós somente conseguimos detectar apenas 4 delas. 3 são espaciais, que é altura, largura e profundidade, ou longitude, latitude e altitude, e a outra é o tempo. Para entender melhor, vamos fazer uma analogia. Vamos pensar que marcamos um encontro no futuro com alguém. Precisamos saber o lugar onde vamos nos encontrar, isto é, o endereço completo, indicando a rua, o número do prédio e o andar, e também o país e a cidade. Portanto, a latitude, a longitude e a altitude. Mas ainda falta um dado para que esse encontro aconteça sem erros. Você saberia dizer? É a localização no tempo, o ano, o mês, o dia e a hora. Parece bobo, mas não é. Portanto, temos uma localização no espaço-tempo, certo? Até aí tudo bem, pois essas informações são necessárias para nos encontrarmos aqui na Terra. Agora eu pergunto, e se o encontro fosse lá do outro lado do universo? Toda essa relação de tempo e espaço já não seria mais possível, uma vez que esse tempo e espaço é relativo e específico apenas para quem está aqui no planeta Terra. E, aliás, no planeta Terra dessa dimensão. Por isso é importante a localização na dimensão correta também. É o exemplo do senhor que veio de Taured, não localizável no mapa com esse nome, mas com o nome de Andorra, na Espanha. Claramente alude que ele veio de uma terra fisicamente parecida com a nossa, mas com nomes diferentes de alguns lugares, ou seja, um universo paralelo. E em relação ao tempo e espaço, quando se trata de uma distância tão grande, precisamos de uma teoria da relatividade mais geral, pois a relação de tempo e espaço muda completamente. Afinal, mensurar o universo por meio da relação tridimensional e temporal já não dará conta de explicar muitos eventos a anos-luz de distância. Como eu disse antes, os padrões sugerem a repetição sucessiva da realidade no espaço-tempo. E essa seria a razão de existir várias manifestações de mundos iguais com as mesmas pessoas, com histórias semelhantes, com poucas diferenças ou com histórias diferentes com algumas semelhanças, ou semelhanças bem significativas. Mas como explicar que o universo paralelo se interpenetra se na teoria das cordas as cordas estão em paralelo e pela lei as paralelas não podem se encontrarem jamais? Bem, acontece que essas teorias não se sustentam sozinhas para corroborar com as hipóteses propostas. Por isso, as cordas estão aliadas à ideia da malha, a tessitura que suporta os planetas, sóis, galáxias, gerando a gravidade. Afinal, o vácuo espacial não é então somente um espaço vazio. Assim surge a ideia dos buracos de minhoca, quando a tela do espaço se dobra, sobrepondo essas mesmas cordas, é quando esses mundos paralelos ou dimensões se interpenetram, anulando a distância entre tempo e espaço. Nesse caso, ocorre como aconteceu nos Andes peruano, um portal interdimensional estreitou a distância temporal entre duas civilizações. Mas tem mais teorias para quem a teoria das cordas está incompleta para explicar os multiversos. Por exemplo, a teoria dos múltiplos universos propõe que os mundos paralelos se ramificam constantemente
uns dos outros, e uma das interpretações da mecânica quântica afirma que o mundo se desenvolve basicamente pela combinação de dois ingredientes: a função de onda e a realização de uma possibilidade. Quando uma das inúmeras possibilidades da onda se concretiza, todas as outras possibilidades são eliminadas naquela realidade. Contudo, cada uma das outras possibilidades gera um mundo totalmente oculto, inacessível e separado do nosso, ou seja, gera várias realidades paralelas. É o caso de Lenira Garcia, que em uma realidade ela tinha um escritório próprio, havia terminado um relacionamento e iniciado outro, enquanto nessa ela era subordinada a um chefe que nem conhecia, nunca havia rompido o namoro e nem chegou a conhecer o novo namorado. Mas e você? Será que aconteceu algo semelhante na sua vida? Você acorda todos os dias com a sensação que essa não é a sua vida verdadeira? Conta aí pra gente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, já deixe aí o seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Nos ajude a continuar fazendo conteúdos relevantes. Afinal, esse canal é para você. Partiu Nave Vida e um beijo no seu coração.